Graça e paz, queridos. Estamos juntos mais uma vez. Toda semana nós estamos procurando trazer aqui uma breve meditação da Palavra de Deus. Com muita honra, muita alegria que nós temos a satisfação de falar um pouco do Evangelho de Jesus Cristo, o autêntico e genuíno o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de, essa semana, estar falando sobre alguns equívocos que os evangélicos cometem, que vai totalmente de contra a palavra de Deus. E eu escolhi um texto aqui que se encontra no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 23 e 24, que diz a palavra do Senhor. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens." Querido, na verdade, nos dias de hoje está acontecendo muito isso. Você veja que Jesus, ele chama a atenção de Pedro, que deu lugar. Na verdade, Pedro, ele deu lugar ao inimigo e começou a falar coisas que não servia para o crescimento e, sobretudo, servia para escândalo. E hoje em dia, no meio evangélico, nós estamos vendo muito escândalo acontecer, muito escândalo mesmo, que há momentos que você tem vergonha, né, de ver o que essas pessoas estão fazendo e falando por aí, que vai totalmente de contra a palavra do Senhor. E eu gostaria, eu até relacionei algumas coisas aqui, que é algo que já tem no meu coração há 25 anos, que eu estou no meio evangélico, e algumas coisas que eu não concordo, e uma delas, que eu acho bem complicada mesmo, eu relacionei aqui algumas delas, é a questão da igreja envolvida com política ou político, né? Jesus aqui, ele fala com Pedro, que Pedro ele estava vendo o lado dele, né? Mas o crente ele não tem que ver o lado dele, o crente ele tem que ver o lado do crescimento do reino de Deus. Tanto é que ele é bem claro aqui com Pedro. Olha o que ele fala. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus." Meu irmão, é tempo de nós compreendermos as coisas que são de Deus, as coisas que são do reino. E o que nós observamos aí é pessoas usando o evangelho, não generalizando, porque existe uma grande parte da igreja evangélica que são igrejas sérias, que tem todo o meu respeito, mas nós temos visto loucuras por aí, né? E algumas que eu relacionei aqui, por exemplo, a igreja com político, né? Quando a igreja ela se envolve com política ou político, com apenas um interesse, não é interesse de ajudar aquela pessoa, porque aquela pessoa se diz evangélica, que, sobretudo, o meu posicionamento, eu acho que o verdadeiro cristão, ele deve estar fora, né, desse meio sujo, desse meio nojento. Nós temos outras armas que nós podemos utilizar para fazer a diferença, né? Existem outras armas que nós podemos usar para fazer a diferença, mas tudo bem, existem algumas pessoas que estão lá e é necessário para que possamos aprovar algumas leis que são importantes para o nosso país. Mas desde o momento que uma igreja ela apoia um político, né, ela não sabe o que o político vai fazer daqui para frente, né? Nós sabemos o meio sujo que é, e não é um meio sujo, é um meio podre, né? Quantas e quantas pessoas passando fome, quantas e quantas pessoas estão aí com necessidades aí, e você vê essa roubalheira aí da Petrobras, você vê essa roubalheira aí em tantas coisas que nós observamos aí no nosso país, no sistema do nosso país. Então, querido,
igreja com política não dá liga, não tem como, né? Uma outra coisa que eu relacionei aqui é igreja e os templos suntuosos, né? As igrejas estão equivocadas com referência a isso. Eu acho que a igreja ela deve ter uma estrutura para receber as pessoas, tá? Deve ter um ar-condicionado, deve ter, né, um lugar legal, mas o que a gente observa aí é que muitas igrejas estão preocupadas em fazer templos suntuosos e as suas ovelhas estão passando fome, meu irmão. Estão fazendo templos suntuosos e as suas ovelhas estão passando fome, passando necessidade, com dificuldade financeira. E essas igrejas, ela tira tudo que a pessoa tem e não tem. Essa semana, uma seguidora da nossa página no Facebook, ela desabafou ali e eu pude ver o que ela escreveu. Ela disse: pastor, estou frequentando uma igreja e a única coisa que o pastor sabe fazer é pedir. Ele pede para tudo, o culto é o tempo todo pedindo, eu estou indo ali para buscar Deus, mas o que eu vou dar? O meu esposo, que é um alcoólatra, o meu filho, que é um drogado, meu esposo está doente, está com câncer, o que eu vou dar? Eu vou dar a minha única casa, a única casa que eu tenho. Então, querido, as pessoas estão se equivocando e Deus está vendo tudo isso, querido. Deus está vendo tudo isso. A maneira, né, que as igrejas estão pedindo para construir templos suntuosos. Você passa por aí, você vê igrejas erguendo colunas, isso, aquilo outro, templos suntuosos que não tem a mínima necessidade. Meu irmão, faz um galpão grande, querido. Faz um galpão grande. Agora você quer embelezar a sua igreja às custas do sacrifício do povo. Existem igrejas que você vai e você fica constrangido. Quando você vai numa igreja, meu irmão, existe limite de oferta. Existe limite de oferta. E fica separado ali, só recebe quem dá 10, quem dá 20, quem dá 30, não recebe oração não, só recebe oração quem dá de 100 para cima, querido. Sabe por quê? Por causa do interesse próprio, por causa do interesse de ver as coisas terrenas sendo feitas, e as almas, e o evangelho, que é boas novas, e o ide do Senhor Jesus, que ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Igreja arrecadando dinheiro, meu irmão, para construir verdadeiros castelos. E se essa pessoa vai lá pedir 1 quilo de alimento, eles só faltam botar para fora. Essa é a realidade do evangelho. E eu não tenho medo, eu não tenho pacto com político, meu irmão, não tenho pacto com ninguém, eu tenho pacto com Deus. E eu estou aqui para esclarecer o povo de Deus. Estou aqui para dizer, meu irmão, que se você participa de algo como esse, você está concordando com o que essas pessoas estão falando. Olha o que Jesus falou para Pedro. Pedro deu lugar. Muitas das vezes você está idolatrando o seu líder, mas você tem que adorar a Deus, querido. Muitas das vezes você está idolatrando um homem que está tentando fazer uma lavagem cerebral em você, dizendo que você precisa dar o máximo, dar tudo de você. E igrejas sendo construídas, templos sendo construídos, aí, obras paradas, né? E pessoas passando necessidade, pessoas passando fome, né? Igreja utilizando o dinheiro do povo de Deus, para quê, irmão? Para se envolver em coisas terrenas. Isso está servindo de escândalo. Eu coloquei aqui alguns pontos aqui que eu acho importante. Já falei sobre igreja política, igreja os templos suntuosos, né? E dá vergonha, meu irmão, de você ir em determinadas igrejas e ver a forma com que as pessoas pedem oferta, sabe? Jesus não precisa mendigar nada de ninguém não, meu irmão. Eu já estou no evangelho há 25 anos, tá? O bairro que é a nossa igreja é um bairro carente, mas eu não obrigo a ninguém a ofertar.
Eu não obrigo ninguém a dizimar, porque isso é uma coisa voluntária. Outra coisa, deixa eu dizer uma outra coisa para você aí, tá? Tem muitos covardes aí que diz que quem não dá dízimo vai para o inferno. Meu irmão, isso é mentira. Isso é mentira. A Bíblia não fala sobre isso, não. O dízimo na Bíblia, ele tem uma outra função. Existe uma promessa de Deus sobre a vida daquele que é um dizimista. Existe uma promessa de Deus. É o único momento em que Deus ele fala: olha, trazei todos os, lá em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para a minha igreja não ficar precisando desses pilantras aí, que só quer encher o seu bolso, que só quer ver o seu lado pessoal, né? Então traga o seu dízimo. Agora, se você não der, meu irmão, você não vai para o inferno, como muitos estão chantageando o povo de Deus aí, para dizer que se ele não der dízimo, ele vai para o inferno. Agora, nós aprendemos com Jesus que nós temos que trazer, que nós precisamos ofertar, porque a igreja não pode ficar na mão desses políticos corruptos. A igreja não pode depender de governo, mas a igreja tem conta de luz para pagar, as igrejas têm o zelador para pagar, as igrejas têm os custos para manter o seu culto, para comprar uma aparelhagem, para manter o templo em condições das pessoas chegarem e se sentir bem. Então, querido, essa conversa fiada aí, que muitos estão te chantageando aí e está causando vergonha no Evangelho. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você que gosta de malhar a igreja, é salvação que está em jogo. O que está em jogo aí é salvação. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no outro homem. Você tem que olhar para Jesus. Esse negócio de você dizer: ah, eu não vou para a igreja porque eu vejo isso ou aquilo outro. Agora, querido, quando você morrer, para onde é que você vai? Quem vai te dar explicação? São os cientistas? Eles não vão te explicar, mas Jesus te explica. Ele diz, querido, na palavra do Senhor, que quando nós morrermos, nós vamos encontrar com Cristo. Nós vamos ter um encontro com Cristo, aquele que verdadeiramente serve ao Senhor com alegria. E hoje eu estou até estendendo um pouquinho esse tempo, porque o que eu estou falando aqui é algo muito importante, que está causando vergonha no meio do Evangelho. E eu anotei aqui, querido, olha só, toda vez que você vai na igreja e tem um envelope de 10, tem envelope de 50, tem envelope de 100, e vai sendo separado aquelas pessoas de classe social. Que vergonha, que vergonha. As pessoas ficam constrangidas dentro dessas igrejas, causam um constrangimento. O que Jesus está pensando de você? O que Jesus está pensando de você, líder, que deixa isso acontecer dentro da sua igreja? O que Jesus está pensando? Meu irmão, eu tenho compromisso com Deus. Eu estou falando aqui, mas eu estou falando na autoridade do nome de Jesus, porque eu não tenho conchavo político. A minha igreja não é uma igreja grande, não é uma igreja de grande porte. Eu sempre prego aqui que eu quero o mínimo de conforto para que as pessoas possam ouvir um som de qualidade, né? Para que as pessoas possam sentar e ter paz para ouvir a boa palavra de Deus. Mas você vê coisas terríveis acontecendo por aí. E eu já estou finalizando. E dentre as coisas que eu relacionei aqui, meu irmão, sai fora desse negócio. Igreja vendendo óleo da cura. Dobra o teu joelho, meu irmão, e Jesus vai te curar. Igreja vendendo óleo não sei da onde, óleo não sei de que lá. Que isso, meu irmão? O que a palavra do Senhor nos ensina? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Agora você fica aí gastando o seu dinheiro comprando óleo, às vezes não tem nem um pão lá na mesa para os teus filhos, você vai comprar um óleo. Meu irmão, dobra o teu joelho, Deus vai enviar o recurso para você, tá? Igreja vendendo rosa, né? Vendendo rosa. E essas mesmas igrejas que vendem óleo, que vendem rosa, vai lá, estão pagando milhões para pessoas trabalharem para elas. Estão pagando milhões
a um artista para trabalhar, e você lá que está passando um problema difícil, dando 10, 15, 20, 50 reais, quanto mais você der, eles dizem, mais você vai ser abençoado. Isso é uma vergonha. Essas pessoas não representam Jesus Cristo, meu irmão, vendendo óleo, vendendo azeite, vendendo rosa. O que é isso? E o pior de tudo, eles colocam uma piscina, colocam uma anilina vermelha e diz que você vai passar no Mar Vermelho, e quando você passar no Mar Vermelho você vai ser abençoado. Isso é ridículo. Essas pessoas não representam Jesus Cristo. Ah, pastor, mas o senhor está pegando pesado. Meu irmão, estou pegando pesado porque eu tenho autoridade para falar em nome de Jesus. Acorda, povo de Deus. Acorda, homens e mulheres de Deus. Que negócio é esse? Botar uma piscina, botar anilina e dizer que a pessoa vai passar. Quando você chegar lá no final da piscina, aquela piscina de plástico, né? Quando você passar lá no final do Mar Vermelho, você vai receber a tua vitória. Sabe o que a palavra de Deus nos ensina? Se você crê, tudo é possível ao que crê, meu irmão. Tudo é possível ao que crê. Eu quero deixar essa palavra para você que está sendo extorquido, para você que está sendo enganado. Eu quero deixar essa palavra para você, líderes. Dobra o seu joelho, peça perdão a Deus e muda a tua visão. Muda a tua visão. Pedro mudou a visão dele. Pedro mudou a visão. Agora, a gente vê um monte de crente por aí que se Jesus falasse isso hoje ia fazer beicinho. O que Jesus falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Mas Pedro, ele deu a volta por cima. E a palavra do Senhor Deus, ela diz no versículo seguinte, ela fala o seguinte, capítulo 16, nós lemos o 23, e agora nós vamos ler o 24. E o 24 ele diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Meu irmão, evangelho é renúncia. Se você quer ir até Jesus, tome a cada dia a tua cruz. Sai fora dessas promessas aí de prosperidade. Sai fora dessas promessas aí de que uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força, e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tenha compromisso com Deus, tenha compromisso com igrejas sérias que existem por aí. Agora deixa eu deixar um recadinho para aquelas pessoas aí que muitas das vezes se dizem ateu, né? Meu irmão, na hora que você estiver na dificuldade, você que se diz ateu, quando você estiver diante de um desastre, você vai lembrar de Deus, tá? Então você acredita em Deus. Nós temos que olhar para Deus, temos que olhar para o Senhor, e Ele vai fazer a diferença na nossa vida. Meu irmão, sai fora dessa conversa fiada aí. Tá? Essa semana eu fiquei triste, essa irmã que me ligou, o marido com câncer, o filho drogado, não tem dinheiro, e quando ela chega na igreja, o pastor só quer pedir dinheiro, pede dinheiro para isso, pede dinheiro para aquilo. E aí, meu irmão? E aí? E as almas que estão perdidas por aí? Vocês que estão morando em palacetes, vocês que estão construindo templos suntuosos, e as almas perdidas, que evangelho é esse que vocês dizem que vocês estão pregando? É o evangelho de Jesus? Agora está em jogo a tua salvação. Graças a Deus, que Deus ele não nos trata como robô. Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá o direito de ir e vir. Mas nós temos que ter compromisso com o reino de Deus. E existem muitas igrejas sérias por aí. Existem grandes igrejas por aí. E uma delas estão esperando por você. Agora, saia dessa furada. Saia das mãos desses lobos que só querem trabalhar em benefício próprio. Olha o que Jesus falou para Pedro: você não entende as coisas espirituais,
Você só está vendo as coisas carnais. Para trás de mim. Se afasta. Que não falta aí a igreja, meu irmão. Agora, muitos estão sendo enganados. Muitos vão para o inferno porque generalizam. Porque acham que igreja é tudo uma coisa só. Meu irmão, isso é preconceito. Se fala tanto em preconceito, não é? E as pessoas, muitas das vezes, ela tem esse preconceito aí. Ah, que a igreja é preconceituosa, que a igreja é isso, aquilo. Não. O homem menos preconceituoso que já existiu na face da terra foi Jesus. Ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados. Meu irmão, você está cansado dessas baboseiras por aí? Pode contar com Deus. Ele vai te abençoar. Agora, não se deixe enganar, porque agora você sabe da verdade. Enquanto você estava lá sendo enganado pelos lobos, tudo bem, agora você sabe a verdade. Tenha compromisso com Deus, creia em Deus e será salvo tu e a tua casa. E eu quero dizer para você que no futuro bem próximo você vai poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus possa fazer resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Firme com Deus, firme na rocha, que é Cristo Jesus. Graça e paz para você, meu irmão, em nome de Jesus.